Percebam, nós vamos depois ler um outro versículo, né? Que até foi a inspiração, o bispo Fernando Firmino, ele pregou lá para os pastores, né? E aí ele, não vou falar pregação, provavelmente o pastor Timóteo vai, né, usar, ele estava lá, eu não estava, eu assisti só pela live, né? Mas o que nós vemos aqui é que Deus não fala a nossa mão vitoriosa. Eu quero só chamar a atenção para você nesse início aqui. Ele fala que a mão vitoriosa é dele. Então, aqui em Isaías 41:10, para você que está entrando agora, eu li só esse texto, você perdeu porque deu um problema aqui no computador, na transmissão. Então, Deus, né, falando através do profeta, ele não fala que é a nossa mão vitoriosa, ele fala a mão vitoriosa dele, né? Então, o que isso facilita para nós? Facilita porque não depende da nossa força, esperteza, nada disso. Nós dependemos da força dele, do conhecimento dele, do poder dele. E muitas vezes a gente enxerga de forma diferente. Aí eu quero começar, na verdade, isso foi só uma introdução no estilo que se faz, que dá uma pequena palhinha do que nós vamos falar lá na conclusão, mas entenda, né? Eu queria que você pensasse na criação mais perfeita de Deus. Qual é a criação mais perfeita de Deus? Você, né? Alguém falou o homem, é verdade. Eu diria que é a mulher, né? Atenção, estou enchendo a bola, hein? Mas é o ser humano. Essa é a criação mais perfeita de Deus, né? Quando o ser humano nasce, aí eu quero que você visualize isso. Quando o ser humano nasce, quando a criança, quando o bebê nasce, com exceção, você que é mãe e pai sabe disso, né? Com exceção de alguns ossos, né? Atenção jovens, vocês que não sabem essas coisas, moleira, tem que tomar cuidado com a moleira da criança, porque não está ainda fechada, né? Está em formação, ela está amadurecendo. Existem alguns órgãos internos também que eles vão amadurecer com o tempo, não está preparado. Por isso que o bebê toma leite da mãe, que não sei se você sabe, mas não, muito ralo, porque ele tem que amadurecer o seu estômago, intestino, né? Por isso você não pode dar Coca-Cola para uma criança, né? Vai botar a Coca-Cola na mamadeira, vai dar problema, porque ela não está preparada ainda para isso. Mas eu quero que você entenda, preste atenção no que eu vou dizer agora, é importante. A criança, com essas pequenas exceções, já está pronta para viver. Ela já está pronta para viver. Ela precisa amadurecer em alguns aspectos, mas pronta para viver, ela já está. E aí nós temos, né, na nossa vida, eu vou mudar um pouquinho, depois eu volto, mas nós temos na nossa vida grandes desafios. Essa pessoa que nasceu, que precisa amadurecer. Então, por exemplo, na cabeça, as crianças precisam amadurecer. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, como nós agimos, né? Porque ela não está pronta para ser tratada como um adulto. Então, mas aí vem os desafios. E aí parecem impossíveis. Porque nós olhamos muitas vezes e parecem impossíveis, a maioria das vezes, porque nós olhamos com os olhos humanos, aqueles olhos que nasceram junto com a criança, e não com os olhos da fé. Então, a criança está preparada para a vida, mas em muitos aspectos ela não amadureceu, espiritualmente ela não amadureceu, no seu próprio corpo, o intestino não amadureceu, nas suas emoções ela não amadureceu, então ela precisa amadurecer.
Mas os desafios vêm. E, na mesma medida ou da mesma forma, quando nós nascemos espiritualmente, nós precisamos amadurecer, nós estamos prontos, você já tem em você a fé suficiente para fazer qualquer coisa, só que você precisa amadurecer, você precisa ganhar conhecimento, você precisa ficar mais robusto, porque virão os desafios, virão as dúvidas. Então, nós precisamos amadurecer, nós nascemos espiritualmente prontos, ouça, para enfrentar qualquer problema, porém, precisamos amadurecer em todas as coisas, e quando eu falo em enfrentar qualquer problema, fisicamente uma criança nasce e ela está preparada para viver, ou seja, materialmente. Espiritualmente, você já está preparado para a guerra espiritual e a vida física, secular. Você já está preparado. E a gente precisa entender que é uma questão de amadurecer. Essa é toda a questão. Nós já nascemos, você já nasceu, já falou que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Se você está na live e não fez isso ainda, atenção, tem que fazer. Se você já fez isso, você já está pronto para enfrentar qualquer problema. Mas pastor, não, qualquer problema não. Está sim, sabe por quê? Diz a palavra que Deus não trará para você algo maior do que você consiga enfrentar. Então você está pronto para qualquer problema, porque os outros ele não vai deixar acontecer. Entenderam? Então existe um limite, mas o limite é Deus que dá. Existe uma coisa, não é só, mecanicamente existe, mas eletrônica para mim é mais fácil, né? Existe um filtro em eletrônica que só permite que passem alguns tipos de frequência, ou uma amplitude de algum sinal, só para você entender. Deus faz esse filtro. Eu estou aqui e vem algo grande para mim, Ele vai lá e filtra. Ele não deixa passar, eu vou usar minha atenção, gente, não tem correlação não, pelo amor de Deus, tá? Mas, porque senão os baixinhos vão achar que são pouca fé, e os altos vão, não é isso, eu estou usando só como figura. Está aqui o que eu posso enfrentar, está aqui na minha altura. Então vem algo maior, Deus não deixa passar o resto, só passa o que eu consigo enfrentar. Você entende? Você espiritualmente está pronto para enfrentar tudo que vem, porque o resto Deus já filtrou, não virá. Então a gente precisa ter essa noção para entender, você já está pronto. A gente não pensa muito nisso, quando vem alguma coisa você já se abala, vem qualquer coisa, eu estou falando qualquer coisa, emocional, físico, espiritual, qualquer coisa que venha, você se abala e não pensa que Deus está filtrando e que você está pronto. Se veio, você está pronto. Eu gostei da frase. Você pode repetir comigo, eu não peço nunca isso, mas se você não fizer bem alto, eu vou ficar chateado com você, tá bom? Porque eu não sei, esse negócio de auditório não é comigo, mas se veio é porque eu estou pronto. Só fala isso bem alto para mim. Se veio, eu estou pronto. Tá bom, tá. Vocês entenderam a ideia? Eu queria que vocês ficassem com isso na cabeça. É sério. Deus filtra todas as coisas. Se chegou a nós, você está pronto para enfrentar. Amém? Você tem a capacidade
de reagir. Na verdade, quando você nasce espiritualmente, você já tem as capacidades. Aí o seu desenvolvimento ou não depende de você. Mas, independente disso, se você foi relapso e não leu a Bíblia, não orou como devia, não fez jejum, se você foi relapso, ainda assim, Deus não vai deixar que venha sobre você algo maior do que você possa suportar. Amém? Albert Einstein teria dito, eu falo teria dito porque eu pego essas coisas na internet, né? Aí eu sempre desconfio. Né? Teria dito, né? Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira, ela é vivê-la como se os milagres não existissem. Eu vou repetir depois, tá? A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Olha, se for dele mesmo, é fantástico essa frase. Fantástico. Você sabe que Albert Einstein teve muitas fases, né? Ele teve a fase de descrença, teve a fase de que ele era crente no Senhor, então ele teve fases. Então, as pessoas falam, Albert Einstein, por causa disso que ele falou, não sei o quê. Não, não entra nessa não. É porque ele tinha uma senoide. No momento que ele escreveu isso, se é que ele falou isso, foi fantástico. Eu vou ler de novo para você. Ó. Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda maneira de viver a vida é vivê-la como se tudo fosse milagre. E o é. Né? Sabe, usando essa citação, eu quero que você pense que, ao nascer espiritualmente, a nossa vida espiritual deveria ter preferência ou primazia de primeiro lugar, né? Buscai primeiro o reino de Deus, busque o reino de Deus em primeiro lugar, aí depende da versão, mas a primazia sobre todas as coisas físicas, etc., tal, deveria ser a nossa vida espiritual. Paulo, ele fala isso claramente em 2 Coríntios, projeta por favor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, 7, que diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé. Você entende que o Einstein está certo quando ele fala que é tudo um milagre. Se nós vivemos por fé, tudo é milagre. Vocês entendem a correlação que eu estou fazendo aqui? Paulo, ele reforça aquilo que Einstein falou. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 16, 13. Diz assim, vamos ler o 14 depois também, tá? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Eu vou ler de novo para você, ó. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Então, o mesmo Paulo, ele agora descreve como deve ser a nossa vida espiritual. Ele fez um resumo aqui. É essa vida espiritual que nós temos que ter ou viver, né? Então, além disso, né, ele faz, né, um alerta, nós sermos vigilantes. Ele começa assim, estejam vigilantes. E aí ele começa, né, para nós nos mantermos com fé, sermos homens corajosos. A coragem é muito necessária, principalmente, eu repito muitas vezes isso, mas vou fazer isso mais uma vez,
Nós somos corpo, alma e espírito, simbolizando, nós somos o físico, o emocional e o espiritual, vivendo num só corpo. Se nós somos abalados, e agora entenda que se a nossa coragem se vai, isso está atacando o nosso emocional diretamente. Mas vai ter respingo, vai respingar, vai ter consequência no físico e no espiritual. Então nós devemos buscar ter coragem. Nós precisamos ter esses 2 versículos aqui de uma forma muito concreta na nossa vida. Nós precisamos ser corajosos. Se eu não sou corajoso, eu não enfrento as coisas com fé. Está interligado. Se eu não sou corajoso, eu desisto. Se eu não sou corajoso, eu saio correndo. Eu vou fazer uma série de pregações, né? Essa aqui é só a primeira. Aliás, eu vou dar um título aqui para quem vai anotar. Soluções de Deus 1. Anota aí, por favor. Eric, depois você salva com esse nome. Soluções de Deus, número 1. E eu vou mostrar, em outra ocasião, talvez domingo, né, que a igreja hoje é uma igreja, e aí eu estou falando de igreja, membros da igreja, que fogem dos problemas. Quando foge do problema, você está mostrando coragem? Não. Problemas são para ser enfrentados. Hoje eu estava falando com uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, óbvio, né? Talvez ele esteja até assistindo, que ele me falou, puxa, uma vez você falou uma coisa que, para mim, foi muito bom, e eu costumo usar isso, né? Que é, quando você não consegue ver a capacidade sua de enfrentar um problema, ele falando sobre mim, um testemunho meu aqui, que eu acho mais fácil de crer em Deus, porque eu não vou conseguir fazer nada. E aí eu não sei qual foi, ele disse que eu dei um testemunho, eu já tenho vários desse tipo, mas um deles, né, eu falo sempre, é tentar segurar um navio. Você sabe que navio não tem freio? Você sabia, não? Não tem freio, não dá para apertar freio no navio. Então não dá para parar o navio, porque a água não é que nem carro, né? Carro, às vezes, se você está muito rápido, ele vai derrapar um pouco, né? A água ainda é pior. Você não tem, você teria de fazer um paraquedas, né? Botar todo mundo a mão na água para parar o navio. Não tem como, e eu tive uma situação dessa. Descendo um rio, o rio estava com muita força na corrente dele, né, levando, e tinha uma curva. Quem conhece o Rio Negro é mais estreito do que o Amazonas. Só que quanto mais estreito, é como a física, né? Você aperta, ele vai mais rápido. Então, tinha uma curva nesse Rio Negro, e eu estava diante de um barranco. Gente, só Deus, não tinha o que fazer. E Deus parou o navio, cara. Deus parou aquele navio. Não tem, porque conseguiram reverter o hélice, né? Nada, foi Deus. Então, eu quero que você entenda, se você tiver coragem, ainda voltando ao nascer, e você tem tudo para enfrentar, e voltando, que Deus limita aquilo que você tem que enfrentar, se você tem coragem, você vai enfrentar agora não com a sua força, Deus vai limitar a sua, atenção, hein, a altura. Se você for baixinho, não fica chateado comigo, tá? Mas não tem nada a ver com a altura. Mas você vai limitar a sua altura, o seu problema, e você não vai enfrentar com a sua capacidade, você vai enfrentar com a sua coragem, que vai levar você a ter fé de que Deus está com você. E aí, você será forte,
Porque ele fala, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Será que Paulo está dizendo para eu ir malhar na academia? Atenção, não estou contra quem malha não, tá? Mas eu também malho. Não, deixa para lá. Mas será que Paulo está falando malha bastante? Faz supino. Atenção, esse nome nem lembro o que é, mas eu lembro que existe isso. Supino. Não, deixa para lá, não vou tentar lembrar o resto não. Mas, leg press. Existe um troço chamado leg press, que eu me lembro. Mas, sabe, eu já fiz academia, tá, gente? Mas, ele não está falando para eu ser forte. Ele está falando que, além de coragem para enfrentar, eu tenho que ser forte para ficar firme na fé. É isso que ele pede, é isso que ele sugere, né? Sejam corajosos, sejam fortes. E aí, por último, ele faz uma advertência. Olha o que ele fala, versículo 14. Façam tudo com amor. Ele fecha a fé, né, as coisas da fé com amor. Então, se você, e aí Jesus vai dizer para você amar os seus inimigos, né? O principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, semelhante a esse, é amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, ele fala de amor. Paulo, ele está fechando aqui, falando sobre amor. Amor é a essência de Deus. Deus é amor. E aí, você entende que tem que, o teu ser espiritual, o seu homem espiritual, ele tem que convergir em fé e amor. Você tem que ter coragem para viver nessa vida. Para você ter amor, você tem que ter coragem também. Você precisa ser forte para não cair pelo caminho. Eu sei que não é fácil. Por que não é fácil? Se eu perguntasse para você, por que não é fácil? Acho que 50%, se eu dissesse assim, por que não é fácil você passar por algo que você está passando? Eu acho que 50% aqui ia entender, porque eu ainda não amadureci espiritualmente. Vou voltar lá no início, você nasceu com todas as armas necessárias para viver a sua vida, agora, fisicamente, espiritualmente. Entenda, depois, qual é o problema? É que depois, você está vivendo nesse mundo, aí tem as contaminações. Vocês acham que eu vou falar da pandemia? Não vou. Eu vou falar da gordura. Eu vou falar do dormir mal. Eu vou falar de baixar a sua imunidade. Entende? Se você baixa a sua imunidade, você é atacado, não é só pela Covid. Você vai ser atacado por qualquer coisinha e pode morrer. Então, o problema, entenda, é que você nasce pronto fisicamente. Mas aí você começa a se contaminar. Você só tomava leite, só coisa boa. Atenção, jovens, porque os mais velhos aqui, eu tenho certeza que não comem besteira, pão, por exemplo, não tenho certeza disso, né? Ou pelo menos parou, mas aí você só toma e come coisa saudável, papinha que a mamãe dá, legumes e tal, aí você cresce, aí vai para o McDonald's, Burger King, Mr. Pizza, aleluia, coisa nenhuma. Aleluia, coisa nenhuma. Aí você só come bobagem. Aí sabe o que acontece? Que você não sabe. Se você parar para pensar, aonde você sabe que começou muito mais gente ter câncer do que no Brasil? Nos americanos, nos Estados Unidos. Comem mal, comem coisas artificiais. Aí veio para cá esse modo de vida. Então, vou parar por aqui, só para você entender
as contaminações, porque não é só o corpo que é contaminado. Agora você vai ser contaminado nas suas emoções. Você vai ser contaminado porque você agora vai ser tratado de uma forma tal que você não aguenta um não, porque você fica melindrado, traumatizado, sabe? E tudo se torna um problema. E emocionalmente você agora se deixou contaminar também. E por último, você se deixa contaminar pelas coisas que você ouve, pelas pregações erradas da internet, e tem boas, mas você tem que saber filtrar, e aí você se contamina muito, e aí você não é mais forte, agora você está fraco, e você precisa de Deus, em todos os aspectos da sua vida, corpo, alma e espírito. Em todas as coisas que se você está contaminado, entenda, leva a tua oração, o teu pedido, entrega cativo a Deus. E aí, nós voltamos à situação, pelo menos algo parecido com o nosso nascimento espiritual, né? Tinha uma música que alguns não gostavam, né, do Carlinhos Félix. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever, é isso aí. É letra comigo, eu lembro a música, a letra não. Sabe, a gente tem que voltar. Não, por que voltar ao início de tudo? Eu já ouvi pessoas falando contra isso. Não, eu hoje estou bem melhor. É voltar à coisa pura, sem contaminação. É possível isso? Não. Mas você pode pedir para Deus te limpar. Amém? E a última coisa, como eu falei, façam tudo com amor. Qual é a tua motivação? É o amor a Deus? Será que você entende que isso é e deve ser a motivação da sua vida? O amor, o agradecimento a Deus. Tudo que você faz tem que ser por amor. O amor é o contrário do egoísmo. Deus é o motivo de nós estarmos aqui. Deus é o motivo de nós termos fé, coragem, sermos fortes. Mas tudo é complementado pelo amor. Por isso, entenda, por isso que está escrito que o verdadeiro amor joga fora todo medo. Você quer viver bem, você quer ter coragem, você quer ser firme, busca o amor de Deus, é a solução. Busque amar a Deus, busque fazer as coisas por Deus, para Deus. É difícil, fica todo mundo dizendo, faça para você, só se importe com você, e vença, e essas baboseiras, quando nós vemos Paulo falando, vou terminar, pastor Timóteo, vamos louvar o nosso Deus, mas eu quero terminar lendo de novo, 1 Coríntios, não, vou ler primeiro, 2 Coríntios 5, 7, aí eu vou emendar com o outro. 2 Coríntios 5, 7, você que entrou depois. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aí o mesmo Paulo falou antes, em 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13, diz assim, estejam vigilantes, mantenham-se
firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, são coisas diferentes. Façam tudo com amor. Eu lembrei de uma música, eu não vou cantar, eu prometo, só vou cantar um pedacinho para você. Onde há amor, não precisa tocar não. As noites, dias serão e por aí vai. Onde há amor é algo maravilhoso, gente. É maravilhoso. Agora vamos louvar ao nosso Deus. Eu vou pedir para mudar a câmera aqui para o pastor Timóteo, por favor. Ele depois vai orar e nos despedir. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Meu Jesus, Salvador, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de de teu amor. Consolo, Ele é abrigo, abrigo, força e refúgio, é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. E rujam os mares ao sol de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são incomparáveis são tuas promessas. Pra mim. Você pode aplaudir o Senhor por isso? As promessas dele são incomparáveis. Amém? Você recebe a bênção da palavra de Deus? Ser forte e corajoso, não se entregue.